Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso para catecúmenos. O que você precisa saber antes da profissão de fé e do batismo. Eu sou o pastor Marcelo e desde já eu rogo as ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos lá, porque a gente tem muita coisa para trabalhar hoje dentro do nosso tema. Muito bem, então, nós temos trabalhado com o livro do Reverendo Adão Carlos Nascimento, que tem esse título: Curso para Catecúmenos, o que você precisa saber antes da profissão de fé e do batismo. Nós estamos fazendo resumo, né, de cada capítulo, de maneira que quando você quiser adquirir o livro, você pode então ter acesso a todo o conteúdo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para que você possa ter acesso aí a alguma loja virtual, então comprar esse livro. Nós vamos hoje trabalhar a aula de número 5, que tem como tema o plano da salvação. O texto base está em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32, a parábola do filho pródigo, um texto muito conhecido. Eu vou aqui projetar o texto, mas você também pode acompanhar na sua Bíblia em casa. Vamos lá então, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Perdão. Diz assim a palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito bem, então esse texto ele é uma parábola que Jesus contou para responder os escribas, os fariseus, a respeito do posicionamento de Jesus com relação
a outro grupo de pessoas que eram os publicanos e pecadores. E nesse texto nós temos um exemplo da humanidade que se afastou de Deus. Na verdade, algumas pessoas vão chamar essa parábola de a parábola dos dois filhos perdidos, porque nós temos o filho mais novo que se perde e sai de casa, mas nós temos o filho mais velho que também está perdido, porém dentro de casa, simbolizando assim os religiosos do tempo de Jesus, que não se relacionavam com Deus como se fossem um filho, né, filhos de Deus, mas antes se relacionavam como se fossem empregados. No entanto, aquele que saiu de casa reconheceu que ele era filho, né? E mesmo não querendo ser chamado como tal, porque errou, foi, né, se arrependeu e compreendeu que deveria voltar para a casa do Pai, ou seja, para a presença de Deus. Então, esse texto nos fala, né, de forma muito clara sobre o plano da salvação. E é isso que nós vamos trabalhar. Pensando que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Homem e mulher os criou. Isso está em Gênesis 1, 27. E em seguida, por sua graça e misericórdia, Deus deu ao homem, né, ao casal que ele criou, uma variedade de coisas para eles se alimentarem e os uniu em um casamento perfeito, onde ambos se tornaram uma só carne. Porém, a despeito de todas as condições favoráveis, o homem ainda foi reprovado no teste da perfeita obediência, né? Deus o colocou em teste, mas ele foi reprovado. E aí ele se afastou de Deus. Ele se afastou de Deus, escolhendo o seu próprio caminho, tornando-se então um pecador, né? Na verdade, a proposta que a serpente fez para o homem foi isso, né? Que o homem seria o detentor do conhecimento do bem e do mal, ou seja, o homem seria a sua própria lei, né? E isso fez com que o homem se afastasse de Deus. E diante dessa realidade, algumas pessoas perguntam, até de certa forma com sinceridade, talvez seja até o seu caso, já que Deus é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas, não é? Por que que Deus não impediu que o homem pecasse? Por que que Deus não impediu que isso acontecesse? Essa é uma pergunta sincera que muitas pessoas fazem, talvez seja o seu caso. E a resposta sincera também não pode fugir disso. Nós não sabemos porque Deus não impediu. Qualquer um que tente responder de forma absoluta está incorrendo num sério risco, porque a Bíblia não nos fala sobre isso, né? Nós não sabemos porque Deus não impediu o homem de pecar, mas nós sabemos que o Criador não estava alheio a essa situação da criatura. Deus não simplesmente colocou o homem ali no mundo e sumiu. Não, Deus não estava alheio a essa situação. Pelo contrário, antes mesmo de criar o mundo, ele já havia estabelecido uma aliança com o Filho para salvar o homem. E nessa aliança, Cristo se colocou no lugar do pecador, no nosso lugar, e se incumbiu de fazer a expiação pelo pecado, suportando o castigo necessário, o castigo que era meu, o castigo que era seu, o castigo que era, né, do ser humano. E assim, então, ele satisfez as exigências da lei, né, de todo o seu povo, né? As exigências da lei em lugar de todo o seu povo. Então, no plano da salvação, essa aliança que Deus fez, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Cristo se colocou no lugar do pecador, em nosso lugar, incumbindo-se de satisfazer, né, as exigências da lei em nosso lugar. E ao tomar, então, o lugar do transgressor, o nosso lugar, ele se tornou o segundo Adão. Isso mesmo, a Bíblia utiliza essa simbologia para falar do primeiro Adão, né, no qual todos nós nascemos, né, e do segundo Adão, no qual nós precisamos estar para obter a salvação. Nessa qualidade, então, Cristo, ele é o cabeça da aliança, o representante de todos que o Pai lhe deu. De maneira que, estando nós em Cristo, nós temos a salvação.
Fora de Cristo, nós estamos em Adão. Todos nascem nesse mundo em Adão, porque todos nascem herdeiros da sua rebelião, do seu pecado. Mas não são todos, né, que nascem novamente em Cristo Jesus. Então, qual que foi a base para, né, a base do pecado? Baseado nesse pacto ou aliança da redenção, Deus estabeleceu com o homem um pacto de amizade e salvação, chamando, né, de pacto de aliança ou da graça. E através de Cristo, Deus oferece ao pecador, né, a salvação e a vida eterna. Não somente através de Cristo, né, numa aliança que Deus faz com a humanidade, aliança chamada de graça. E aqui eu trago uma definição da Confissão de Fé de Westminster, um documento importante das igrejas reformadas, documento elaborado no século XVII, como resposta, né, sobre o que a igreja reformada acredita com base naquilo que Deus revela na sua palavra. No que diz respeito a essa questão do pecado, da salvação, no capítulo 10, primeiro parágrafo, a confissão de fé vai dizer o seguinte: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, né? Ou seja, o chamado de Deus vem através da palavra e do espírito. E tirando assim essas pessoas, as quais Deus predestinou para a vida, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação. Isto ele faz iluminando o seu entendimento espiritualmente a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação. Então Deus ilumina o nosso entendimento para que a gente possa compreender. Do contrário, a gente não tem condições de aprender, de compreender essas coisas relativas à salvação. Tirando-lhes também o coração de pedra e dando o coração de carne, e renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Resumidamente, Deus, através do Espírito Santo, ilumina as nossas mentes e corações e a nossa disposição em aceitar o Evangelho quando ele é pregado. Se isso não acontece, nós não aceitamos, nós não recebemos o Evangelho. Então, nós só temos condições de receber o Evangelho quando há essa iluminação do Espírito Santo, quando ele tira de nós o coração de pedra, nos dá um coração de carne, quando então ele predispõe a nossa vontade para aceitar os desígnios de Deus. Do contrário, nós continuamos distantes do Senhor. Então aqui nós temos uma definição dessa doutrina da salvação. Em primeiro lugar, ela é planejada na eternidade. Isso elimina qualquer possibilidade de Deus ter visto alguma coisa em nós para que assim ele pudesse nos escolher. Não, ele não viu nada em nós, ele só viu, pelo contrário, pecado. Então essa doutrina ela é planejada na eternidade. Ela é garantida pela graciosa e livre eleição de Deus. Ela é baseada na obra expiatória de Cristo e é aplicada em nós pelo Espírito Santo. É iniciada em nós na regeneração, ou seja, nós estávamos mortos, quando o Espírito Santo vem, inicia-se o processo de regeneração. Começamos então a ter vida. E ela é proclamada pelo sincero chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho, ele é sincero. E aqueles que são predestinados para a vida, eles vão ouvir e vão receber a Cristo como seu Salvador. E aí entra a questão do pecado e do castigo. Por causa do pecado de Adão, todas as pessoas nascem pecadoras. Sabe aquelas pessoas que você acha assim que são santas, maravilhosas, nasceram pecadoras, não é? Quem disse isso foi o rei Davi. E Davi no Salmo 51, Salmo de confissão, ele diz o seguinte: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Assim como nós também, em pecado fomos concebidos. Ou seja, nós herdamos
do primeiro casal a culpa e a corrupção. Nós não fazemos, Paulo vai dizer isso em Romanos 7, versículos 19 e 20, nós não fazemos o bem que nós queremos, mas o mal que às vezes nós detestamos, isso nós fazemos. Isso é por quê? É porque o pecado ainda temos a sua influência em nossas vidas. Ah, mas o que é pecado então, pastor Marcelo? Basicamente, pecado é a transgressão da lei de Deus. E transgredir significa ir além, né? Violar, literalmente significa errar o alvo, né? Essa é a definição literal da palavra pecado. Mas o que ou qual era nosso alvo? Nosso alvo sempre foi glorificar a Deus, fazendo a sua vontade. E todas as vezes que nós deixamos de fazer a sua vontade, nós estamos então em pecado, não é? Qualquer que seja a situação, você tem a opção de fazer a sua vontade ou a vontade de Deus. Quando nós fazemos a nossa vontade, nós estamos errando o alvo, pecando, então. Isso é muito importante no contexto bíblico, porque Cristo, nosso Senhor, ali no jardim do Getsemane, ele se submeteu à vontade do Pai, ainda que isso lhe custasse a sua vida. Ao contrário de Adão, que, estando no paraíso, preferiu fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Então, pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em atos, seja em alguma atitude, seja em natureza. Né? O pecado ele é aqui definido em relação a Deus e a sua lei moral. Lembra-se da parábola do filho pródigo que nós lemos? Antes de compreender que ele pecou contra o Pai, ele entendeu que ele havia pecado contra Deus. Nós percebemos isso já nos 10 mandamentos, então, que não só proíbem ações pecaminosas, mas também atitudes erradas. Então, a lei de Deus, a lei moral, ela não é simplesmente uma proibição de coisas erradas, mas também não é somente proibição de ações pecaminosas, mas também de atitudes erradas, né? Por exemplo, o Êxodo 20, versículo 17, nós temos ali os mandamentos, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, há uma proibição não só de ações pecaminosas, mas também de atitudes erradas, e porventura podemos, influenciados pelo pecado, achar que não há problema algum. Então, o objetivo da narrativa lá de Gênesis, da queda, é apontar para o desejo humano de se tornar independente de Deus. Aquela frase, sereis conhecedores do bem e do mal, é se tornar o determinador do que é bem e do que é mal. É decidir por si mesmo o que é certo e o que é errado e não se submeter a uma lei externa. No caso, essa lei externa é a lei de Deus. Então, quando o ser humano, em Adão e Eva, escolhem conhecer o bem e o mal, eles querem ser os seus próprios juízes. Em resumo, então, buscar o conhecimento do bem e do mal é desejar emancipação de Deus. É querer ser como Deus. Nós não precisamos de uma lei externa. É basicamente isso que eles fizeram, nossos primeiros pais. Deixa que nós resolvemos aqui. E o resultado nós sabemos que foi morte, afastamento de Deus. Então, cada pecado ele recebe a justa punição. Isso envolve castigos naturais e disciplinares. Os castigos naturais consistem em consequências diretas de falhas cometidas. Esse texto aqui é bem interessante, Gálatas capítulo 6, perdão, Gálatas capítulo 6, versículo 7, onde o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também fará. Então, isso são consequências diretas de falhas cometidas. Mas os castigos disciplinares são impostos diretamente por Deus, para que o homem também abandone o pecado e se volte para o Senhor. Então Deus repreende e castiga, Apocalipse vai falar sobre isso, repreende e castiga a todos quanto ele ama.
né? Então, na vida futura, o castigo consiste num sofrimento eterno lá no inferno. Por enquanto, nós sofremos, né, castigos naturais que constituem consequências diretas das falhas que nós cometemos no dia a dia. E também os castigos disciplinares impostos por Deus, porque o Pai que ama, ele também repreende, ele também corrige. Mas entra a questão, então, da cura do pecado, que é a redenção, certo? A situação criada pelo pecado, ela não é sem solução. Graças a Deus por isso. O pecado, ele tem sua cura de acordo com os meios determinados por Deus. Como Deus sabia que o homem ia pecar, ele providenciou a cura para o pecado. E na sua infinita misericórdia, proveu então a redenção da humanidade. Redenção basicamente significa o quê? Livrar alguém através de um pagamento, né? Através do pagamento de um preço. É claro que houve um preço, né? E esse preço foi pago por Jesus. Então, a ideia está associada com a de resgate, né? E o termo grego para resgate é litron, né? Que era usado para o ato de pagar o resgate de escravos de guerra. Na antiguidade, você tinha, então, as guerras que se faziam entre povos, e aquele povo que ganhava a guerra sujeitava o povo que perdeu à escravidão. Então pegava pessoas e tal e se tornavam escravas. E esses escravos poderiam ser resgatados, né, pelos seus patriotas, pelos seus próprios donos, né, e seus parentes e tudo mais. Só que era pago um preço. Então, no que diz respeito ao nosso pecado, é da mesma forma. Nós precisávamos ser resgatados do poder do pecado. E isso foi feito através de Jesus Cristo. Então, aqui a gente entra na obra redentora de Cristo. Por quê? Porque Deus nutre um grande amor por nós, o seu povo. Mas ele não pode transgredir, por causa desse amor, sua própria justiça. Então, como que Deus resolve essa situação? Ele não podia simplesmente fechar os olhos para o pecado do homem. Deus não é, que as pessoas às vezes julgam, né, um Deus só de amor e não de justiça. Né? Tanto é que Jesus sofreu a penalidade do pecado em nosso lugar. Né? Então, movido por seu grande amor, Deus providenciou os meios para a salvação. Qual que foi o meio para a salvação? Foi Jesus morrer em nosso lugar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? E chegada a hora, Gálatas capítulo 4, versículo 4, né, a plenitude do tempo, né, o Filho assume a natureza humana para sofrer as penalidades da lei em nosso lugar, voluntariamente. Cristo não foi obrigado, né, ele se entregou voluntariamente. O texto de João, capítulo 10, versículos 17, nos fala sobre isso. João, capítulo 10, versículos 17 e 18. E diz assim: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, Jesus se entregou por nós, né, na plenitude do tempo, no tempo exato. Né, no tempo exato de Deus, Jesus se entregou por nós. Esse texto de Gálatas capítulo 4 também é muito importante para a gente entender o propósito de Deus de enviar Jesus naquele tempo, né, naquela época, naquele momento. Diz o texto: Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Jesus, no tempo certo, se encarnou, assumiu a nossa natureza e voluntariamente se entregou por nós. E aí, entre esses dois aspectos importantes, que é o arrependimento e a fé. Jesus sofreu o castigo que nós deveríamos sofrer. Ele pagou pelos nossos pecados
E ele, então, é o único meio de salvação, o único caminho para o Pai. Isso aqui é muito importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Vou projetar esse texto aqui. Atos, capítulo 4, versículo 12. Para você entender que qualquer que diga que exista outro caminho para Deus, não, está errado. Só existe um caminho para o Pai. O próprio Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui nós temos Pedro, o apóstolo, dizendo da seguinte forma, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode ser, supostamente falando, a melhor pessoa desse mundo, mas você precisa de Jesus para salvação. E só Jesus. Né? Por isso que nós enfatizamos que você precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Único que você não precisa de nenhum mais, né? Nenhuma outra pessoa. Suficiente porque você não precisa fazer mais nada. Você precisa recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Não adianta você colocar Pedro, Paulo, Maria, João, ninguém pode te salvar a não ser Jesus. É o que a Bíblia diz. E se você acredita na Bíblia, você vai entender isso que nós estamos falando aqui. Então, para ser salvo, o pecador ele precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. E o verdadeiro arrependimento, né, ele causa um sentimento de tristeza e pesar pelo pecado, né, e leva a pessoa a querer mudar de vida. Isso também é muito importante. A pessoa que recebeu Jesus, ela quer mudar de vida. Esse arrependimento produz tristeza nela porque ela entende a sua condição como pecadora. Então, depois de receber Jesus, ela quer mudar de vida e ela busca então a santificação. Né? É um processo também através do Espírito Santo. Então, mediante o arrependimento, o pecador se desvincula da velha vida, assim como o filho pródigo. Né? O filho pródigo, antes de vestir a melhor roupa dada pelo pai, ele teve que tirar a roupa suja, rasgada e mal cheirosa que trazia por ter saído da casa do pai. Né? E em seguida, o que acontece? Precisa viver de modo como Deus quer que a gente viva. Como é que Deus quer que a gente viva? Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10, que vai dizer o seguinte: pois somos feitura dele, ou seja, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Certo? Então, depois de receber a Cristo como Senhor e Salvador, depois de se arrepender, nós somos revestidos de Cristo e naturalmente nós queremos viver como Deus quer que a gente viva, longe do pecado, né? Buscando as boas obras para as quais Deus nos predestinou. Então, para a gente concluir aqui, quem se arrepende e crê em Jesus Cristo como Salvador tem a vida eterna. Não vai ter, ele já tem. Né? Esse texto também é importante, João capítulo 5, versículo 24, que diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja bem o que Jesus está dizendo. Tem a vida eterna. Não é algo que a gente vai ter. Nós já temos a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se você recebeu, se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus Cristo, você já tem a vida eterna. E a Bíblia, ela não esconde a fraqueza e a miséria do homem. Pelo contrário, inúmeras vezes nós temos relatos na Bíblia de homens salvos, mas que pecaram. Né? Deus não omitiu isso na sua palavra. Mas apesar de tudo isso, ela nos garante que em Cristo podemos ser salvos.
porque em Cristo, né, nada nos separa do amor de Deus. Então, a nossa certeza da salvação não se baseia em nossos méritos, mas em Jesus, que disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então nós só vamos até Jesus porque o Pai nos concedeu esse privilégio. E quando vamos até Jesus, independente da situação que estamos, Ele não nos lança fora. Ele nos recebe, Ele nos abraça, Ele nos consola, Ele nos restaura, e nós louvamos a Deus por isso. Então, espero eu que você tenha compreendido essa questão da salvação. Próxima aula nós vamos ver também a questão da eleição de Deus, né? O título da próxima aula é O Outro Lado do Plano da Salvação, certo? Nesse outro lado nós vamos ver essa questão da eleição, uma doutrina muito importante, que traz consolo, conforto para as nossas vidas e glórias para Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima aula.